Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelson, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos no capítulo 2, lemos no dia de ontem, dos versículos 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos ler a porção que vai do versículo 13 do capítulo 2 até o versículo 17, concluindo assim o texto do capítulo 2, e também vamos ler do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 5. Então a leitura será de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 até o capítulo 3, versículo 5. Vamos à leitura e depois faremos as breves considerações sobre a leitura. O título que a Bíblia de Jerusalém dá a essas duas porções, a porção final do capítulo 2 e inicial do 3, o título é Exortação à Perseverança. Diz assim: Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E por meio do nosso Evangelho, vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Temos confiança em vós no Senhor, de que vos deixeis guiar pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Glórias a Deus, né? Exortação à perseverança, ou seja, à luz do que já lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, à luz do que já lemos no capítulo 1 e no capítulo 2 da segunda carta, a fala do apóstolo no que diz respeito à parousia, né? A vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, ela então leva o apóstolo a nos exortar à perseverança. Perseverar é permanecer, mesmo em meio a dificuldades, mesmo sofrendo tribulações,
perseguições, angústias, decepções, permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É o que Paulo, com esta parte final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, ele pede aos irmãos de Tessalônica, e é um pedido que chega até os nossos dias. Ele começa dizendo: sempre agradecemos a Deus por vós. Ou seja, ontem celebramos o dia do pastor, e Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, que os pastores velam por nossas almas diante do Senhor, que é o sumo pastor. Não é? Então ele renova essa palavra dizendo assim: olha, nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, queridos irmãos. E ele dá a condição nossa em Cristo Jesus. Você sabe qual é a sua condição em Cristo Jesus? Por tê-lo aceitado, por ter se arrependido dos seus pecados, por ter dado testemunho público do Senhor Jesus, descendo as águas do batismo, e estar caminhando nele, com ele, lendo a sua palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabe qual é a sua condição? Ele diz assim, ó: porque Deus vos escolheu desde o princípio, para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e por meio do nosso Evangelho vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você foi escolhido desde o princípio. Você foi escolhido para ser salvo pelo processo da santificação do Espírito. Já falamos de santificação, abandono do pecado, desejo de viver em novidade de vida, agradando ao Senhor, sendo guiado pela bússola do céu, que é a Bíblia, a sua palavra. Então, o processo da santificação, que quem opera é o Espírito Santo na nossa vida. E o que mais ele diz? E na fé, e a fé na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele prossegue, dizendo que foi por meio do nosso Evangelho. Paulo diz: eu, Pedro, Tiago, nós vos anunciamos o Evangelho, que são as boas novas de salvação, e vos chamou a... Olha só que coisa gloriosa! O Evangelho, que é a mensagem da cruz, ela nos chama a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, não é? Ele prossegue: portanto, à luz desses fatos, irmãos, ficai firmes, perseverança, não é? Guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito, que Paulo falou muito aos Tessalonicenses de forma oral, não é? E nós não temos o registro disso, né? Qual foi o texto que Paulo discorreu para eles, como que Paulo principiou a sua fala apresentando a eles a Jesus, o Salvador, né? Como que foi a reação. A gente não tem essas imagens, a gente imagina o poder do Evangelho colocando por terra, né, as tradições gregas, a mitologia grega, não é? O paganismo que dominava muitos corações, à luz do Evangelho, de forma oral, na fala, na pregação, no ensino de Paulo, trouxe milhares de tessalonicenses para a luz. Ele diz assim, né? Ele diz assim: guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito.
As tradições estão contidas na palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Louvado seja Deus. Ele prossegue: quanto ao mais, irmãos, e aí ele roga as orações da igreja, dos Tessalonicenses, né? Quanto ao mais, irmãos, orai por nós. Sabe por que vocês precisam orar por nós? Ele diz assim: para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, né? Ele relembra o efeito da mensagem do Evangelho no meio deles. Ele diz: e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos. Eles sofriam perseguição. Homens ímpios que não queriam dar ouvidos à voz do Evangelho, que não queriam saber de Cristo e da sua salvação, não é? Não queriam. Rejeitaram. Na época de Paulo, como muitos hoje no nosso tempo rejeitam. Preferem ficar nas trevas do pecado, preferem continuar sendo guiados pelo curso do seu próprio nariz, não se submetem ao Evangelho, a Jesus, a salvação que Jesus pode operar em suas vidas. Paulo orava, rogava: orai por nós, para que a palavra mantenha o seu caminho e para que o Senhor nos livre de homens ímpios e perversos. Ele prossegue: pois nem todos têm fé. Muitos seguiam pela razão, por dogmas, muitos seguiam por princípios sociológicos e princípios da razão e não se permitem o universo da fé. Louvado seja Deus, né? E nós somos guiados por fé e não por vista. Ele prossegue dizendo assim: temos confiança, e mantém ainda, mas o Senhor é fiel, Deus é fiel, e vos fortalecerá e guardará do maligno. Ele diz: temos confiança em vós. Paulo diz: eu confio em vocês. Deus diz para nós nesse tempo: confio em vocês. É possível achar o caminho de transformação e de vida nova, né? Ele diz assim: temos confiança em vós no Senhor, de que vos deixeis guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Paulo se coloca como líder deles, como pastor, como quem recebe de Deus e entrega à igreja, né? São diretrizes, são os parâmetros, os ensinos, os alicerces da palavra de Deus para nós. E de que o fareis também no futuro, né? Começamos agora em Cristo, permaneceremos e iremos para sempre com o Senhor. E ele encerra no versículo 5 do capítulo 3, dizendo: que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Porção preciosa, capítulo 2, versículos 13 a 17, e capítulo 3, versículos 1 ao 5, exortação à perseverança nesse nosso devocional diário. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho do ano 2021. Eu sou o pastor Vandel, sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Estou com este compromisso de trazer a você diariamente uma porção da palavra de Deus, e com esta porção de hoje eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.